Olá, estamos de volta com o nosso Entre Nós e hoje o papo com duas jornalistas pioneiras, né, na área delas, que acabam de entrar para a maioridade. Né? O mês de abril, as duas, coincidentemente, completam 21 anos de revista. A revista Flash VIP e a revista Ana Lloyd. Então, a revista da minha amiga Carla Grace Medeiros Hirsch, e a da Lloyd, que antigamente era Lloyd, agora é Ana Lloyd, que é da Ana Lloyd Biazuz. Ela vai contar essa história de Ana Lloyd para a gente agora, daqui a pouquinho. Meninas, um prazer tê-las aqui. Carla e Lloyd. Como é que eu vou te chamar agora, Ana meninas? Lloyd. Pode me chamar de Ana, tu sabe que com carinho. Ana, com carinho. Tu sabe que eu tinha observado e não sabia da história, tu já vai contar pra gente. Meninas, como é que é essa história de 21 anos, maioridade de revista? Tu sabe que eu pensei o seguinte... Carla, tu sabe que eu pensei o seguinte, a Carla fez a Flash VIP indo para a universidade, quer dizer, a Flash VIP saiu do curso, saiu do seu curso, da sua vontade de fazer uma revista, e a Lloyd fez o trabalho contrário. A Lloyd primeiro lançou a revista e depois foi fazer outro curso, e daí foi fazer o curso de jornalismo. Isso. E aí as meninas estão de maior idade, então agora completaram 21 anos no mês de abril. Prazer recebê-las e contem essa história, esse papo bom aqui. Meu prazer também é imenso estar aqui compartilhando com a Lloyd, que a gente tem essa história juntas e sempre trocamos as figurinhas, né, Lloyd? Sempre fomos muito parceiras. Sempre fomos muito parceiras. Nos respeitamos muito na profissão. Exatamente. Importante, porque é muito importante a gente ter esse respeito mútuo. Até porque, durante essa jornada de 21 anos, tivemos várias outras revistas, outras publicações que iniciaram, que terminaram, enfim, várias coisas. E nós estamos aqui ainda firme, né? Mas com muita força e vontade, chegou numa altura que, para mim, a Flash VIP virou a minha cachaçinha, sabe? Sim. É uma coisa difícil, a gente pega muito amor, a gente tem muito amor pelo que faz. E aí passa por todas as dificuldades que normalmente um empreendedor brasileiro tem, né? E nós ainda pegamos toda a transformação do analógico para o digital e também a queda da procura por impressos. Então, existe aí muita resiliência nesse caminho. Uhum. E a pandemia, que a foi pandemia, assim, né? A pandemia, a gente enfrentou uma série, porque... O que aconteceu? A notícia se tornou mais online, né? E a gente conseguiu imprimir ela mensalmente, o tempo. A gente conseguiu resistir durante a pandemia. Mas eu acho que essa resistência e resiliência que vocês falam vem muito da qualidade, né, Carla? Do que vocês oferecem. Claro, então, isso você não... Foi a base, né, Carla? A base. A gente fez uma base sólida. Então, assim, o que eu senti na época da dificuldade, as pessoas olharam para a jornalista, para a revista, para nós, entende? Então, assim, por incrível que pareça, foi a época que mais a gente trabalhou financeiramente, mais sossegada eu trabalhei. Foi na época da pandemia. Impressionante. Como assim? A procura pela revista, pelo comercial, pelo anúncio. Ela praticamente se vendia. Olha, foi na época da pandemia. Mas ela ainda se vende, né, gente? Porque é isso que eu digo. Vocês têm um produto bom, é credibilidade, né, Carla? Então, a gente não corre a pessoa mais tanto na parte da venda. Mas também está na hora, né? E a gente se dá o luxo também, né, Carlinha? Eu não lembro, não tive tanta sorte. A pandemia para nós foi um momento bem difícil. Não foi muito fácil, não, porque teve uma transição, e bem ali na pandemia foi quando entraram meus sócios, que foram incorporados na revista, o Nando e a Carol, que antes eles trabalhavam comigo como funcionários e aí depois eles entraram como sócios. Então, a gente pegou essa parte, mas nós pegamos novos serviços além da Flash VIP. Como a gente... me fugiu a palavra agora. Iniciamos a FV Comunica. Sim, exato.
prestando outros serviços. Exato. Me faltou a palavra. Não tem problema, é tudo normal, né? Quase 60. Nessa idade. E aí a gente iniciou novos serviços, tanto na parte de assessoria de imprensa, como assessoria em redes sociais, o podcast também, que a gente tem o Fala FV, e vários outros segmentos, além do impresso. Mas o impresso sempre foi o carro-chefe. E isso faz com que também a gente consiga vender esses outros serviços por nossa reputação, que foi criada ao longo desses anos. A Flash VIP também sempre pautou assuntos que era de interesse, né, da sociedade, de uma forma... E a gente também deu muita voz também para minorias. Sim. Hoje fala-se muito em etarismo, fala-se muito em preconceito. Isso nós estamos falando já há muitos anos. Há muitos anos nós estamos falando. Então, sempre quando a gente tem uma reunião de pauta, ou tem sugestão... a gente já falou sobre isso, né? A gente fica falando, sim, mas já faz anos atrás, dá para falar de novo. Então, nós estamos sempre fazendo, levantando essa voz. Porque nenhum assunto é estanque, né, Carla? Esteve lá e volta a ser pauta. Tu repagina ele, tu revisita, até porque novas coisas acontecem, a evolução é constante. E hoje tu tem um outro olhar, para muitos temas não são os mesmos olhares de 20 anos atrás. Porque certeza. A evolução da própria sociedade mudou tudo. E os valores também o que às vezes até me preocupa. E eu entro em um embate até moral com os meus princípios, né? Sim. Mas eu também, nesse tempo, eu aprendi a desconstruir também meus preconceitos para poder viver, entender e comunicar isso. Qual a necessidade? Estar inserida, porque estar inserida, sim. Tu fica de lado. E comunicar isso também na página da revista. E nós, como revistas, jornalistas, nós temos obrigação de apontarmos, de falar sobre isso, sabe? De defender esses preconceitos, né? A gente tem que evoluir, porque, caso contrário... Lorde, o que eu tenho só... É bem assim, né, Carla? Não te preocupa se tu esquecer alguma coisa, porque eu não posso esquecer. Vocês falando e o que eu estava pensando... E eu pensei esses dias, inclusive, vendo uma matéria, vendo um jornalista fazer o seu quadro dentro de um jornal. Que nesse sentido, porque a pandemia nos trouxe muito medo, nos trouxe muitos desafios, mas também nos trouxe algumas evoluções, que se nós formos ver hoje, são evoluções. A tecnologia junto com a pandemia, porque na pandemia se provou que o comentarista, o repórter, ele não precisava estar lá no estúdio, ou ele não precisava estar lá em loco, né? Ele trouxe... para fazer de casa, e isso foi uma coisa que eu acho que até para alguns meios de comunicação, daqui a pouco se torna até menos dispendioso, né? A pessoa não precisa estar ali, enfim, nesse sentido. A tua revista, quando tu pensou ela, tu pensou mais empresarial, mais... Como é que tu pensou a tua revista? O que tu tinha necessidade? Por exemplo, tu criou ela porque tu queria... eu gostaria de ter em Chapecó uma revista assim, de ver. Eu criei mais ou menos ela, por aí. Sabe por quê? Porque eu trabalhei, como falei, em praticamente 15 anos no jornal. Então, conta a tua história primeiro. Então, que a história dela também é muito linda. Conta como é que é essa trajetória de Ana Lloyd. Eu trabalhei por 15 anos no jornal Diário da Manhã. Praticamente na parte de vendas, angariar anúncios para o jornal. Assinaturas, jornais e eventos eu ia. A maioria eu ia nos eventos à noite, que eu ia representar o Diário da Manhã. E a ideia da revista nasceu porque eu visitava de porta em porta o empresariado, que era a parte da venda. E o que eu via neles? Trabalhando, pagando impostos. E o jornal era mais factual. A notícia era a política. E eu dizia, mas quem que vai contar a história? Quem que vai contar desse povo trabalhador? Quem que vai contar a história? E aí surgiu a ideia da reportagem de capa, que sempre conta a história do empreendedor. E eu já tinha a empresa registrada desde 91, justamente para, quando emitia a nota, eu recebia a comissão e emitia a nota. E aí, para montar algo, era um passo a mais. Eu já tinha a empresa registrada.
E o que eu fiz? Eu registrei o nome da revista, enfim, era só o registro da marca mesmo, porque a empresa eu já tinha. E aí, eu fiquei por 2 anos e meio, depois que eu saí no jornal, ainda eu fiquei quase 3 anos sem montar a própria revista. Sabe, porque eu fazia os informativos para as empresas. O Colégio Marista, por exemplo, tinha o informativo deles do mês. Eu fazia o informativo. A Polícia Militar... Você era jornalista antes de saber que seria jornalista. Exatamente. Eu fazia esse trabalho. Eu vendia os espaços e entregava o material pronto ou encartava o próprio informativo em outro jornal. Eu fazia isso. E aí surgiu a ideia. Aí o pessoal, com o dia a dia da caminhada, o pessoal dizia, mas por que você não coloca um social aqui? Falei, não, eu não posso, porque a pessoa me contratou para fazer esse trabalho. E aí surgiu a ideia que eu podia agregar mais informação. Aí eu fui transformar o informativo numa revista. Exato. Daí eu fui para uma gráfica, fiz o orçamento, quanto custava, que aqui está a primeira, né? Daqui para mim. Apenas 20 páginas, o material... Páginas. O Marcelo Pompeu, nosso amigo Marcelo, está aqui. Isso, ele que deu o crédito, né, de ser Olha, eu acho contar a que vou te dizer que a contracapa é a mesma. Olha. Foi na mesma. Ó, tá vendo? Vira aí que a mesma... Aqui, ó. A história dele. Ó, para tu ver que a gente andou juntas, né? Entende? Aqui? Tá, pode ir falando, Lloyd. E aí, que a gente acerta aqui. E aí foi o porquê da revista. Nasceu... Para mim, o jornalismo nasceu de uma necessidade, por exemplo, de dar continuação. Porque depois de 15 anos, eu pedi demissão para sair do jornal. Eu tinha carteira assinada e tudo. Como nasceu meu primeiro filho, eu precisava ter mais tempo. Ao contrário, né? Quando a gente é empregada, a gente tem mais tempo. E eu pensei, eu vou montar algo para mim que eu possa ficar com a família. Até hoje não fica. Gente, foi uma luta. Tempo que não existia, era analógico, não existia. Eu não tinha internet. A gente ia nas lan house para apanhar material, para acompanhar uma internet. Eu tenho todos o disquete. Nós já éramos modernas, já existia disquete. Para gravar, entende? Gravador, a primeira câmera para tirar fotografia. Era isso. A gente... Carla, e a tua? Tu veio de uma necessidade ou de um desejo? Por exemplo, eu acho que já comporta... A Flash VIP nasceu de um anseio. Sim. Sabe? De algo... Estava na faculdade de jornalismo e precisava fazer alguma coisa. Eu não queria fazer a faculdade somente sem ter... E, lógico, uma necessidade de trabalho. Tudo foi... pensado, mas inicialmente mesmo era aquele desejo de fazer alguma coisa. E ela nasceu também de uma forma muito rústica, muito natural, porque a gente não sabia, não tinha ideia de como que poderia ser feita uma revista. Fomos atrás de pessoas para diagramar e o resto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Era todo o trabalho terceirizado, tudo, né? Exatamente. A diagramação era a gráfica, o rapaz que podia trabalhar à noite, nas horas de folga, fazia a diagramação da revista. Só um detalhe aqui, segura a câmera aí, perdão, Carla. Só um detalhe aqui, porque é assim, a gente que faz comunicação depende do parceiro, de quem acredita na gente. E aqui está a prova. O Marcelo foi o primeiro foi capa e contracapa da Ana Lloyd e foi, olha aqui, está nas mesmas épocas. De 20 anos atrás. Então, parabéns, Marcelo, por incentivar isso. Não, o Marcelo foi incentivador grande nosso, várias vezes parceiro. E ali, no início, mais o que a gente precisava é que alguém acreditasse. Sim, né? Exatamente. Tu precisa disso, né? Que tu tem o que tu tem está idealizado na tua cabeça. Para até você materializar, você tem que alguém acreditar no que tu vai fazer. Exatamente. Então, eu lembro que eu cheguei na Cooper Alpha, era meu cliente do jornal. E o Julmir falou assim para mim, eu fui buscar um patrocínio. Sim. E ele falou, deixa o bebê nascer, e depois você vem aqui. E eu precisava, deixa o bebê... Não, o bebê tem que nascer. Comer. Nós temos que foi uma coisa alimentar assim. a grávida. E aí quando eu publiquei a primeira edição, eu levei. Tá aqui o bebê. Tá aqui.
Entende? Então, a cooperativa, até hoje é meu cliente. Que bacana. Entende? Então, assim, mas tudo parece que a gente tem que provar. Sim. Provar que, por mais que eles nos conheciam, que você trabalhava numa imprensa jornalística, mas todo o produto que você lançar novamente, você tem que mostrar que você tem vontade, que você vai vencer. É como eu falei, porque está na nossa cabeça, mas eles têm que tatear, né? Tem que pegar. E foi isso. Nunca você tem um parceiro há 21 anos e você também tem parceiro há 21 anos. Tenho. Posso dizer que a nossa casa é minha parceira desde da primeira edição. Que sempre esteve ao lado, inclusive de eventos paralelos que a gente fez. A Flash VIP já promoveu eventos culturais, eventos beneficentes, e sempre a nossa casa me apoiou. Então, é meu cliente de ouro, mas além de nós termos uma relação de amizade, a gente tem um crédito mútuo, né, em relação ao profissional. É importante isso, né, Carla? E tem alguns outros clientes também que estão há muitos anos. Que permanecem, né? Mas é que daí vocês hoje, as meninas, não podem mais... Tu sabe que eu olho para ela, que nem nós já passamos dessa fase, mas eu olho para ela e eu vejo todos os eventos, que você não imagina um evento sem a Lloyd estar lá no seu salto alto, toque. É verdade, sempre. Marca registrada até o salto alto. Claro. Não, assim, é porque a tua presença, quer dizer, tu participou, gente, pessoa participa da história de Chapecó há 21 anos com a revista, mas muito antes disso, é nesse sentido que eu quero dizer. E a tua figura é muito emblemática. Eu não consigo entender como que ela anda em cima daquele salto. Ainda. Ainda. Não sei, sei. Sim, ainda. Não sei. Lloyd, você ainda gosta de ir pra rua de noite? Anos. Por isso tem umas pernocas lindas. Eu morava com a minha tia e ela tinha secos e molhados. Sabe aquele lojão? Sim, um armazém maravilhoso. Lá tinha calçado, tecido em metro, de tudo. Eu tinha 10 anos. A minha tia dava os sapatinhos para mim. E eu ia lá nas caixas e pegava os sapatos de salto e andava pelo boteco lá para cá e para lá. Sim. É que eu usei o sapato que a minha mãe casou. O sapato alto. Sim. Eu, com 7 aninhos, a minha mãe ainda tinha o sapato dela guardado. Daí, eu, de vez em quando, ia lá colocar aquele sapato preto lindo de salto. Eu acho que é uma marca que eu sempre gostei. Marca registrada, né? Não é? A Lloyd é marca. A gente diz toque, picota, toque, é a Regina, né? Eu acho que agora ela já desceu do salto. Mas era um toque, né? Então, por exemplo, eu já estou no tênis, né? No chinelinho. Sim, eu já baixei o salto faz tempo também. Quando vem os netos, né? Aliás, eu quero dizer, a Carla tem... Posso falar? Claro. 50? Maravilha. Essa minha joia, 58 anos. 58, casada com um feliz marido, que é Cláudio Hirsch. Ele é muito feliz Ele mesmo. É muito feliz. Os nossos homens são muito felizes. Carla, tem o Maurício, doutor, advogado e médico agora também. Lina Ana, que é medicina, otorrino. E Rafael, que é... Médico também. Na nutrologia. Agora na área é nutrólogo. A Lloyd é casada com um feliz marido, Carlos... Júlio César. Júlio César Leandro, mãe do Leandro, filho Leandro, né? Sim. De 25 e filho Leonardo, de 19. O que é essa família ver vocês? Eu digo, a Carla já está mais, né? Já abaixou um pouquinho, já saiu da temperatura um pouquinho, mas você vive na rua. Sempre. Eles veem assim, até orgulho, que o meu óbvio. Sonho é que um dos filhos fizesse jornalismo para dar continuidade. Sim, mas é o teu sonho, eles dizem, é o dele. O sonho da gente, não é deles, o meu mais velho... É a mesma coisa querer que namore a filha da fulana. Eu quero que namore a filha da minha amiga. Aí, não. Eles veem assim que o jornalismo, por não ter hora... E quando a gente iniciou, né, Carla, a gente passou muitas noites em claro. Eu cansei de levar o pendrive na gráfica e ir para a faculdade, sem ter dormido. Sabe o que é passar a noite toda? Por quê? Porque você tinha que dar conta, você tinha prazo para entregar, você tinha que ir para
você tinha que estudar, você tinha que cuidar do bebê que E a estava gente ainda no tinha que peito. arrumar tempo para isso. Eu tinha 3 filhos, tinha uma casa para cuidar, os 3 filhos pequenos, fazia Estudando, a isso aí. faculdade. Fazendo. Meus filhos não eram tão pequenos, eram assim, adolescentes e pré-adolescentes. Na faculdade e ainda a revista, que eu estava, né, empreendendo ali no início. Então, eu achava tempo. Tinha que dar Muito tempo. mais Então, tempo do que eu do que tenho tem hoje, hoje. que eu estou bem mais light. Mas naquela época, o tempo existia, porque a gente ia atrás também. Era uma coisa até de física, eu acredito. Eu acho da que sim, disposição, né? né? eu A acho gente que tinha sim. Uma muita disposição disposição. incrível. Hoje eu não você tenho ainda mais tem. tanto. Mas você as- ainda tem. Você não tinha tempo para pensar se ia dar certo ou não. Não. Não, você tinha que dar conta. Por exemplo, Tinha assim, que dar conta, você verdade. tinha a casa. Eu sei que às vezes eu chegava da faculdade, eu não sabia se eu fazia o trabalho de aula, se eu lavava a louça, se eu deitava com as crianças, com a Se eu família, chorava. se eu ia para a revista, o que eu fazia? É. Eu não tinha nem que pensar. Tinha que fazer. Tinha que dar o resultado. Quantas e quantas vezes o Cláudio me ligava assim, 4, 5 da manhã. E você ainda E nós não- lá diagramando Isso a aí. revista, porque tinha prazo. Com Ele disse, certeza. tu não vem pra casa, tu tá louca, porque não sei o que lá, sabe? Ainda levava um xingão, porque deixava o marido em casa com os filhos. isso aí. Mas assim, diagramar até hoje é difícil, a finalização de É a revista. parte mais Que difícil, hoje está eu mais acho. fácil em termos de tecnologia, tem mais recursos. Na época, a gente fazia do Corel. Era um arquivo pesadíssimo, as máquinas não suportavam. Então, às vezes, tu pegava assim um trabalho... A gente perdia trabalho de 3, 4 dias, quando, de repente, tudo desaparecia do computador. Tu Isso tinha aí. que fazer, tu não podia nem sentar e chorar. Tu tinha que recomeçar e fazer tudo novamente. Então, não tinha opção, era aquilo. E a gente se confrontava. Eu tive vários confrontos familiares por causa Do tempo dedicado à revista. Dedicado. Ó, Mas isso fez parte Da nossa- dela ainda Sim. estar aí, Sim. porque ela tinha uma dedicação para a Flash VIP, eu tinha uma dedicação, e a minha equipe, eu sempre fui muito grata à minha equipe, E muito porque eu feliz sempre com a tua tive equipe. pessoas Boas, assim. intensas no seu trabalho, dedicadas. Que As bom. pessoas até mais que eu várias vezes. E isso também construiu a Flash VIP no que ela sempre foi. Com certeza. Né? E ajudou. E quando eu vinha com a revista pronta, com o resultado, as pessoas falando e comentando, assim, aí a minha família entendia aquele tempo que eu deixava eles sozinhos. E por muitos anos o Cláudio era conhecido como o marido da Marido da Carla, da Flash VIP. Sim. Né? Sim. A família sempre, assim, hoje tem o apoio total, mas existiu um pouco de ciúmes por parte Claro. da E 3 família. homens em casa, E né? 3 homens em casa. Por exemplo, assim, você passava horas diagramando com um rapaz, por exemplo, porque era a pessoa que tinha pra fazer. tempo de fazer, entende? E a gente enfrentava essa dificuldade. Muito, muito, muito. Eu vi a Hebe um dia contando a história, que o Lélio também, né? Eu falei, então não é só nós, né, Carlinha? Porque, A na gente verdade, enfrentava assim, ó, hoje está mais por mais diferente, que ele mas era um apoiou, mundo muito masculino. Justamente. É, a comunicação é Também. um homem muito A masculino. gente Você teve- pega o Switch hoje, por exemplo, eu vou na TV, eu acho tão lindo as meninas, várias meninas trabalhando. Mas o Rony, que trabalha aqui comigo, que não me deixa mentir, a gente trabalhava com um staff masculino. Aham. Né? Existia o ciúme, assim, a insegurança, sabe? Mas, assim, claro, mas era o nosso sustento também, entende? Ele trabalha num salão de cabeleireiro, mas não era o suficiente. E eu sempre trabalhei. Por exemplo, lá as contas da revista, as despesas, é por minha conta. A gente divide o rancho, sabe, as coisas de casa, mas as despesas sempre foram minhas. Sempre, sempre. E eu precisava, tenho os filhos, teve um filho na faculdade, e quando a gente iniciou, por que eu lancei ela mensal? Porque eu precisava de um salário mensalmente, que eu não tinha.
que eu não tinha. Ô, Lóide, qual era a periodicidade dela? No começo era de quanto em quanto mensal. tempo? Mas antes, logo, desde a Sempre primeira? foi mensal. Desde a primeira? Sim. E a tua também, né, Carla? Não, a Flash VIP foi sempre bimestral. Ah, bimestral. É. Bimestral. Vocês falando agora, eu pensando, vocês têm noção, assim, ó, de que as pessoas, vocês têm 2 meios de comunicação na mão que as pessoas amam estar. Ah, eu apareci na Flash VIP, Sim. eu apareci, Eles eu gostam. estou na loja, né? Eu tenho exemplares lá de algumas matérias que tu fizeste também, né? Você E foi colunista da revista. Eu fui. Ela escreveu muitos anos, parte de comportamento, gastronomia, social, né, Dete? Você fez parte. Mas da pessoa querer estar, por exemplo, a Carla tem uma parte muito marcante que é das antigas, né? O pessoal todo mundo adora. Procura, todo mundo adora aquela Se página. vê. Só que agora eu já estou naquela fase de colocar, nós mudamos essa editoria. Para quem já saiu na Flash VIP, arquiva Flash VIP. Então, eu ia te perguntar, porque 21 anos, Carla, tu tem história de pegar uma criança, por exemplo, que tinha 10 anos, hoje ela tem 31, ela já é um profissional que daqui a pouco está aparecendo na revista de vocês como profissional, né? O que aconteceu? Quando nós fomos fazer a edição dos 20 anos, agora em outubro passado, eu sentei na frente dos meus arquivos, caixas de CD e coisas, muitos que eu não consegui nem abrir, Com certeza. porque a tecnologia muda, e não leio, ainda tinha que ir em computador que tinha leitor de CD, aquela coisa toda. Gente, as pessoas a galerinha deve achar o que vocês nem tem ideia falando. o que é. Então, esse exercício mexeu demais comigo, porque eu fui abrir esses antigos lá de 20 anos atrás. E aí, então, muitas pessoas que saíram na revista já morreram. Muitas empresas que abriram, fecharam, abriram outra, fecharam outra. Então, esse tempo todo, nós acompanhamos um processo de altos e baixos de várias empresas, lojas, pessoas, né, que nasceram, que cresceram, hoje estão aí com filhos, outros que morreram. Foi difícil. Às vezes abriam uma página de evento lá de antigamente, esse morreu, sabe? Isso mexeu demais comigo. Porque são histórias, são pessoas, não, né? Cada um com a sua história, tudo. Então, esse foi um exercício para mim, que foi feito para fazer da revista de 20 anos, era uma linha de tempo. Eu vou fazer uma linha de tempo para mostrar as fases da Flash VIP nesses 20 anos. E foi feito isso. Não vou dizer que não é uma coisa assim que me deixou muito confortável. Por um lado, eu ficava, eu digo, poxa, olha que legal, participamos fizemos isso. Aí, mas também teve coisas assim que tu lida com perdas, exatamente. Nossa, muito. E você se envolve muito com as pessoas, com os teus parceiros. A Flash VIP me contribuiu muito com isso, de criar, fazer amizades. Sim. De estreitar laços. Exatamente. Quando vê, você tem, né, um laço com uma pessoa forte, um mais forte, outro mais fraco, o outro tu já perdeu. Mas todos fizeram parte Mas todos fizeram parte da minha história. Então, aquilo lá foi isso que eu digo, foi esse exercício que eu fiz desse estudo, mas, assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Foi um mix de sentimento. Mas no final, né, o orgulho de também ter participado de toda a história dessas pessoas, dessas lojas, desses empreendedores, e enfim, é a vida. E o que você, nesses 21 anos para ti, qual foi, assim, se você pode elencar, qual foi a maior dificuldade da revista? A maior dificuldade sempre é a parte comercial, né? Em termos de você manter a estrutura, você estar sempre, constantemente, tendo que provar que teu trabalho é sério, que teu trabalho, tu tem uma reputação para manter, toda aquela coisa. Então, parece que é uma coisa difícil, porque sempre tu tem que conquistar isso.
por mais tem que buscar edição, tal, e toda fazer. edição, então... Começa do nada, todo mês começa. Todo mês era. Eu sempre digo Era. que o meu jornalismo, também nessa trajetória, foi o que eu menos fiz. Foi ser jornalista. Tu foi mais empreendedora. Eu fui do que jornalista. administradora, eu era cobradora, eu era bombeira, porque eu disse que eu passava apagando incêndio, né? Eu contratava, eu tinha que desligar a pessoa, era o RH da empresa. Porque uma empresa pequena, você... Né? Então, o jornalismo, propriamente dito, eu acabei não podendo fazer como eu queria, executar, porque eu não tinha tempo para isso. E eu tinha que manter o negócio vivo. Então, para mim, a maior dificuldade sempre foi manter a Flash VIP economicamente viável. Sim, Teve épocas que foram maravilhosas. Teve épocas realmente de ouro, onde era facílimo de vender. Porque era um produto que era novidade. Até outro dia alguém escreveu no nosso Instagram que a Flash VIP era o Instagram dos anos 2000. Eu disse, olha, tem a ver mesmo. Mas é real, né, Carla? Né? E não é... Que tinha muita foto, tinha muito evento, cobertura de evento, né? E eu disse, tem razão, hoje tu não precisa mais disso, porque tu tem na palma da tua mão a vida de todo mundo. Então, como é que vocês enfrentam... Para ti as dificuldades foram as mesmas? A carga tributária. É? Nossa, eu acho assim, um absurdo. A parte econômica no total. A venda, eu acho que talvez, Carla, eu venho da venda. Sim. Eu venho. Tu então, é uma vendedora, diferente então, esses clientes, que é uma empreendedora. Esses clientes é de 40 anos. Sim. Dia 4 de abril faz 40 anos de profissão. Sim, que então bacana. É 40 anos que eles estão aqui comigo. Então eu tenho mais facilidade. Eu acho que o que mais me dói é a carga tributária. É os impostos que a gente paga sobre a nota fiscal. Eu acho um absurdo. Por exemplo, assim, a gente está aí 20 e poucos anos de revista. 35 anos que eu tenho a empresa. Eu tinha 24 anos, gente. Eu já tinha empresa e já pagava os impostos. Entende? Quanto dinheiro foi para o governo? Se você precisar a parte dentária, a parte da saúde, um colégio bom para os filhos, você tem que pagar. Então, a gente não tem esse retorno. Você viaja, você paga pedágio. Você não tem esse retorno. Isso que dói bastante. O que dói para mim é pagar essa grana. Meninas, então as dificuldades foram essas. E as alegrias? O que a revista te trouxe de... Alegria, muita realização, muito reconhecimento de outras pessoas. Isso aí sempre me alimentou, né? Me nutriu de coisas boas. É lógico que sempre tem a parte negativa, sempre tem os que não acham isso. Mas tudo bem, a gente não é unanimidade, né? Nem quero ser. Mas o fato de ser reconhecida por esse trabalho que a gente fez, que é muito importante na comunicação. Eu acredito que a Flash VIP teve uma grande importância na parcela da comunicação de Chapecó, do meio impresso revista, né? Tanto que várias vezes, não foram poucas as vezes, de acadêmicos querendo fazer TCC, tudo em cima do trabalho da Flash VIP. E a alegria de poder fazer essas pautas maravilhosas, sabe? E de aprender junto. De trazer à luz, né? De trazer à luz e aprender. Tem coisas até que a gente escreve que eu particularmente, não é que não concordo, mas tenho dificuldade em entender. Não é aceitar, não é essa palavra. Entender. Porque a gente foi criado lá atrás de uma forma... Diferente. E eu não digo que nem... culturalmente era assim, né? E como mudou muito, então eu enfrento esse conflito, é um conflito interno que eu tenho. Mas eu aprendo tanto quando a gente consegue fazer essas matérias, com essas pautas assim, que dão vozes para esse pessoal. Te aproxima mais das pessoas, né, Carla? Te faz entender mais o próximo, digamos, né? Te faz, às vezes, certeza, uma matéria me faz dessa, aprender, me faz desconstruir o que está... E olha que não é uma tarefa fácil de desconstruir, não. É muito para mim, assim, é tudo que a gente fez. A Flash VIP, para mim, é uma alegria total, com todo o resultado positivo que ela deu para mim e para a minha equipe, porque
desses 21 anos, eu tive um problema trabalhista de uma pessoa que lesou a Flash VIP, lesou os clientes, e eu não levei para frente, fiz um acordo judicial, porque eu não quis levar os meus clientes para um fórum, para um embate, para ficar provando desnecessário. Então, eu paguei para a pessoa que me lesou, mas para não... Sim, para não haver desgaste com... Então, eu nunca tive problemas assim trabalhistas, e quase que também todas as pessoas que passaram pela Flash VIP, até hoje falam para mim, ai, que saudade daquele tempo, ai, que saudade disso, de nós ficar até a madrugada. Então, a gente tem história, amizade, isso aí... fazer uma história bacana que, com todas as portas abertas, né, cara? Lloyd. A gente teve funcionários assim que vai e volta. Eu, por exemplo, eu tive muitas meninas que trabalharam comigo e depois voltaram. Isso é bom para a gente. Claro. Se volta e elas vêm mais maduras, porque o que a gente faz? Como a gente já é um pouco mais... A gente ensina muitas coisas. Sem dúvida. A gente ensina e aprende com elas. Né? Então, o pessoal volta. É uma troca. As alegrias que eu tive... A Carla falou de cada matéria. As alegrias que eu tive, assim, o primeiro voo foi pela revista. Nós estávamos juntas. Nós fomos cobrir um evento. Nós temos história juntas. Porque nós fomos cobrir um evento em Florianópolis, do seu Menestrina, do seu Acari. Né? Nós viajamos. Outra viagem que eu fiz foi para Natal com a equipe da CDL, eu fui cobrir a convenção que teve lá. Então, essas viagens proporcionou para a gente, né, o conhecimento de poder estar pelo veículo, né, pela gente. Eu tive muitas alegrias. E o que uma história assim, tipo, não sei se pode ter muitas ou pode ter poucas, mas enfim, uma que você lembra assim, tipo, uma história extremamente engraçada, que aconteceu contigo, algum mico, alguma coisa... que dê para contar. Quando a gente esquecia legendas. A gente usava muito legendas, nomes, ou saía um nome errado. Gente, eu não dormia. E daí porque não tem você chegava na frente da pessoa, a pessoa falou, você errou meu nome. Acontece. Eu trabalhei no jornal, a foto saía de cabeça para baixo, para cima. Sim. Imagina se nós, que éramos pequenos, imagina se não ia sair um erro. Sim. Sai. Não, mas até porque, para quem mexe até hoje é um problema. Porque você fica olhando e às vezes passa uma coisa que tem que... A pior coisa para mim era assim, alguém veio dizer, olha, tu errou meu nome, eu não gosto... Gente, isso dói. É como se o bebê chora de dor, sabe? Isso dói pra gente. Sim. Hoje é menos, porque você consegue... A gente vai aprender, na dúvida o olho do nome, fica hoje, mais a maioria tem Face, apurado. Tem o Instagram, tem o nome certinho, você vai lá. Na nossa época, a maioria não tinha rede social. Tinha que ligar pelo telefone tudo para saber o nome. Claro. E não era nem ligar, tu tinha que estar presente e anotar. Às vezes tinha que anotar. Porque você não tinha como essa comunicação. Tu tinha que estar presente e anotar e pedir a grafia. Outra no meio coisa... do barulho, no meio... E tu, Carla? Alguma coisa engraçada? A gente assim? tinha muitas saias justas quando fazíamos eventos, principalmente eventos de balada. Hoje a gente não faz mais, né? Mas antigamente, os primeiros 10 anos da Flash VIP foi muito cobertura de evento e muito cobertura de balada. Sim. E aí... eu tinha sempre uma pessoa que ia nos lugares tirar as fotos, anotava os nomes. Aí no outro dia a gente recebia a ligação, pelo amor de Deus, não posta essa foto, não sei o quê. Era um namorado que estava num lugar assim. E essas situações aconteciam frequentemente. Então a gente sempre dava muito risada disso. E aí também, quando estava diagramando, aparecia a foto de um, foto do outro, esse estava com aquela, sabe? Tinha essas confusões. Confrontava. Que o pessoal da revista sabia. Hoje, por exemplo, você pode ter muitos casos assim, fulano
estava lá em 2000 com fulana, hoje está... Tem, inclusive, quando eu falei desse exercício ali de ver as coisas antigas, esse não está mais com essa, esse, sabe? Esse tipo de coisa, vários casos. Então, isso aí sempre foi muito engraçado, essa parte. E outras coisas que também a gente era meio trágico-cômico, né? Porque é tipo rir para não chorar. Sim. Nós sempre fizemos a revista, os jornalistas somos nós, não era o cliente. O cliente estava nos pagando para anunciar o seu produto, seu serviço na revista. Mas isso não dá o direito dele dizer como que nós temos que fazer nossas matérias, essas coisas. E, normalmente, em várias, não todos, lógico, mas tinha algumas pessoas que se achavam nesse direito. Ligavam para lá, desaforavam, porque vocês têm que fazer isso, porque vocês têm que fazer aquilo, porque eu estou pagando, sabe? E então era saia justa, que a gente dava risada depois, na verdade, mas gozava da pessoa do que... Sim. Mas tinha que resolver o problema, né? Olha, minha senhora, meu senhor, é assim, não é assim. É assim que funciona. A senhora está pagando para anunciar, mas a parte editorial é nossa, não se preocupe. Tanto que nunca tivemos também nenhum problema de alguma coisa, de uma matéria, de ofender alguém ou para alguma coisa. E nós já falamos de coisa muito delicada. A gente já abordou... drogas, maconha, a gente abordou problemas que isso leva... Preconceito, sem querer fazer apologia. Sim. A gente fazia matéria, mas assim, então, cuidando para não fazer apologia a isso. Violência, né? Cuidado. Todo cuidado que você tem que ter para que entendam que não é um direcionamento. Exato, é a informação. É a informação como um todo. Exato. Então, nós sempre tivemos esse cuidado. Minha equipe sempre foi muito apurada nisso. E eu sempre fui muito criteriosa. E até hoje... a gente conversa em questão de política, temos visões diferentes, eu com meus sócios, a gente tem visões políticas diferentes, mas a Flash VIP nunca, nesses 21 anos, foi palco para político. Nunca levantamos bandeira. Quando a gente mostrou um político, era porque ele estava fazendo algum serviço que era importante para a comunidade. Mas nunca recebemos R$1 de político para aparecer a foto dele lá, entende? Ou por algum motivo. Ela falou uma pauta muito boa. A gente faz a revista sempre sustentada pelo anúncio. Nunca, por exemplo, assim, sustentada por... É o que te dá liberdade. Eu faço, mas você põe eu faço o anúncio, mas eu quero tal matéria. Sim. Que nem fala principalmente a política. Até porque você escrever a política, você tem que entender. Exige tempo e o cuidado que você... para escrever isso. Talvez eu nunca... a gente coloca justamente o que ele está fazendo, uma ação que ele está fazendo. Exato. Independente de partido. Sim. A gente nunca, que nem ela falou, a gente nunca levantou bandeira de nenhum partido. Realmente, a gente sempre cuidou isso. Todos têm voz e vez, sabe? Independente de que for. Tanto que a revista nasceu, foi em 2013, a nossa revista era o nosso prefeito? O do PT, o Zay. Quando a Flash VIP... era o Pedro. Era o Pedro Pizai. Porque ele foi no lançamento. Isso, e ele deu entrevista, ele foi capa da Ana Lloyd já. Né? Entende? Então, assim, a gente não olha por partido nenhum. Mas o bacana é, como falei lá no segundo episódio ainda com a dona Yolanda, tudo na vida é uma questão de postura, né? Da maneira como vocês se colocam, já limita a pessoa que de repente quer, eu nem vou chegar porque elas não vão fazer isso. Claro. Então é uma questão de postura, como em vocês e como em qualquer profissão, né? Da maneira como você se coloca. E eu falo para os meus filhos, e o meu marido também, quando a gente vendia de porta em porta, eu falei, você tem que ter respeito e dignidade. Se alguém olhar meio, Lloyd, não, tudo bem, mas assim, quando você chegar perante um cliente, ele vai saber a tua proposta, o teu trabalho, a tua seriedade, porque é numa fala. Às vezes a impressão, ele pode até entender errado,
Porque há 40 anos atrás não tinha uma menina vendendo na rua. Era eu e o Plínio Ritter, a única agência. Sim. Não tinha pessoas vendendo, entende? Então, a gente... Era uma época de muito preconceito. Uma mulher chegar numa empresa, Sim. sabe? Entende? Então, você tinha que conquistar as pessoas, as esposas. E tinha que sim ou não se colocar, né, lógico? Tinha que porque... se colocar, tinha que ter respeito, justamente, sabe por quê? Porque não era só aquele dia. Sim. Você tinha que voltar Claro, lá. Você tinha que tá manter o vivendo cliente. isso aí. Você tinha que manter o cliente, sabe? E Então, o cliente também tinha que respeitar, lógico. saber com quem está Por lidando. que a porque amizade a gente das encontra pessoas, dos clientes, de é tudo daquela um pouco. época. É. Sim, É daquela época a gente cultiva mantém a isso, amizade, mantém. né? Aham. Lorde, quantas pessoas hoje na sua equipe? Somos em 3. 3? Nunca passou de 3. É? Hoje tem o meu filho de 19, que ajuda a diagramação, que ele faz design gráfico na UNO, né? E mais uma menina, que é jornalista e me ajuda. Mas quem vai fazer a matéria, quem vai vender ainda é a Aí é Lorde. tudo. E não abre a mão. Carla já falou, a gente cuida do RH, a gente cobra, a gente paga. De tem qual que fazer setor, de né, tudo. que você trabalha? Todos os setores. Carla, você fez uma parceria, então, com quem entrou a Carol. Aliás, beijo, Carolzinha, né? Feliz aniversário, a gente está gravando, mas hoje é aniversário da Carol, né? Feliz aniversário. E o Nando, você trouxe eles e daí você consegue se afastar? Eu até que consigo. Até, primeiro assim, porque... Porque a gente não quer largar, né, Lorde? Não, eu não largo o osso, não. Ela tem É que, o que acontece? O Nando, quando entrou, o Nando entrou na revista antes que a Carol. Eu acho que lá por 2010, eu já nem sei quando que eles entraram, mas faz Então, bastante só vocês tempo. 3 hoje também? Não, nós temos mais gente maior. que trabalha Sim. junto, né? E a Carol entrou logo depois do Nando. Mas eles estão há muitos anos trabalhando comigo. E quando eu falei para eles, porque não tive tanta sorte assim ali na pandemia, como diz a Lloyd, como teve a Lloyd, mas antes eu já estava tendo uma crise existencial, alguma coisa assim, né? Aquela dificuldade toda, cansada, muito tributo, esgota. muito caro, tudo muito Sim. caro. Eu tinha uma equipe grande, aquilo lá me consumia todo o meu caixa, a venda não era tão boa como antigamente. Isso deu um desgaste muito grande em mim, como editora-chefe de tudo isso aí. E eu disse, pessoal, estou cansada, não sei, eu tenho que fazer tudo, eu não quero mais. Então, eu tive esse conflito comigo mesmo, e conversando com eles, vocês querem, vamos continuar, enfim. Mas aí eu tive uma pausa na revista, e o Nando saiu, a Carol continuou trabalhando comigo. E também foi um momento muito marcante, foi quando aconteceu o acidente da Chapecoense. Né? Nós fizemos aquela revista, que eu até trouxe aí. Mesmo. Qual que é? 2016, Essa aqui, né? que tem a gente procurou também não fazer nada sensacionalista, não usar nada de... Sabe? Mas assim, nós fizemos essa edição no meio da tristeza, no meio de choro, no meio da tragédia. Então, foi uma edição que me marcou muito também. Em função, foi eu e a Carol só. A gente já estava na equipe bem reduzida, porque foi um momento difícil financeiramente para a FGV. 2016, foi mesmo. Né? Foi. E, então, a economia ali... mudou. A economia mudou, foi tudo muito... Teve uma queda muito grande na receita. Então, teve algumas mudanças aqui, mas assim, aos trancos e barrancos, vamos lá, continuamos. Como eu disse, cachaça, tu não larga assim, né? E continuou. Até que chegou um momento que o Nando e a Carol, que eu já estava há tempo falando para eles, o Nando voltou a trabalhar, e aí, com outro gás também, porque depois que ele saiu, quando voltou, sim, como voltou tu diz, cheio de energia e aquele amor. É que eles né? crescem, eles veem também que os pontos negativos e positivos, né? Calhou a nossa sociedade, e eles ficaram com uma parte,
E assim, hoje eu trabalho só na retaguarda, quem trabalha praticamente 100% é eles. A minha presença na Flash VIP é na edição final, para fazer editoria e revisão da revista. Que bacana. E o trabalho da FV Comunica, basicamente também é deles. Minhas interferências são, às vezes, um contato, outro, alguma ajudinha, outra coisa. Mas, assim, quem trabalha mesmo é eles. Hoje eu estou na retaguarda. É onde eu queria, sem largar o osso, mas sem trabalhar também. Sem largar o meu eu tenho amor, outros mas afazeres sem muito trabalho, hoje. claro, com certeza. Meninas, sabe o que é? Eu acho que é bacana, assim, ó, que a revista de vocês, aonde a gente vai, na sala de espera, a revista está lá e o assunto sempre é bom. Né? Independente de que momento você vá ler, eu acho que isso é muito importante para as revistas. Porque a revista, ela traz... E ela é verdadeira, né? Ela conta histórias de verdade. Ela permanece mais tempo, a notícia fica, né? Isso, não é factual, né? São histórias de vida que é bacana, daqui a pouco você não leu agora, mas você lá na frente vai encontrar essa revista e vai ler, e é bacana de ler. É verdade. É muito bacana. É muito bacana. Pega pautas antigas lá, poxa, como é? Às vezes eu penso assim, como é que eu fiz isso? Gente, olha, estava à frente do tempo. Sou muito boa. Sou muito boa. Não, porque realmente tem coisas assim, essa história lá que tu vai olhando, nós fizemos isso. Olha que legal essa matéria. Eu acho revival daqui a pouco. Teve uma matéria que me deu, que até hoje eu tenho orgulho, eu não sei, eu acho que foram os 95 anos de Chapecó. Que a gente sempre fez. Aqui eu trouxe a de 100 anos. Olha aqui. Mas todo ano a gente fez a matéria de aniversário de Chapecó. A de 95 anos a gente convidou várias gerações, mandamos fazer camiseta do passado, do presente e do futuro. O passado eram pessoas de idade, já idosos, o presente era os empresários atuantes, alguns, né? Lógico que a gente escolheu, convidamos alguns, e o futuro eram crianças ainda, em idade escolar e tal. Então nós fizemos essa matéria, o passado, Chapecó, o presente e o futuro. Então eu olhei, digo, nossa, que ideia bacana, que legal essa matéria, com as camisetas, com isso. Mas então, tem esses insights na hora, né? E lá atrás, né, tu vê, 95 anos, hoje, há 10 anos atrás, sei lá quanto, Chapecó já estava com 104. Eu já me perdi de tantos anos fazendo a cobertura. 106? No caso, eu estou atrasada. Olha, 106. 104 é a vovó Rosina. Meninas, vamos fazer um bate-bola antes da gente terminar? Vamos lá. Tá, vamos lá. Fé. Muita. Sempre guiada por Deus, sempre, sempre, sempre. Família. É a base, é a nossa base, é o apoio. Para mim é o que eu tenho de mais importante no mundo. Amigos. Tão importantes quanto a família. Os meus amigos leais vão sempre estar no meu coração. A gente tem fez muitos amigos. O bom é que a gente conserva as amizades. Os de verdade de muitos anos. Os de verdade ficam. Os de verdade ficam. Trabalho? Agora eu tô mais light. Mas eu ainda trabalho, sim. Ela é poderosa. Eu continuo muito trabalho ainda. Mas é bom, né? Não, mas eu trabalho, só mudei de ramo. É bom, o trabalho só mudou de ramo. O que você não faria de novo? Boa pergunta. Eu quase não me arrependo das coisas, sabe? Assim, eu não posso falar, eu me arrependi disso. Não, porque a gente tira aquilo que não foi bom para filtrar. Sempre ensinamento. Eu vou te dizer que arrependimento... Claro que teve coisas que eu fiz que não faria novamente, assim, mas assim, tudo foi aprendizado. Se eu não faria novamente, é porque eu cheguei à conclusão que não foi legal, mas... Eu deixo essa pergunta, sabe por quê? Porque todos dizem que não se arrependem, que tudo vem um ensinamento, né? Tudo é aprendizado. Claro, se eu pudesse escolher, faria de outra forma, mas enfim. Viajar viajar é alimentar a alma, a mente, é tudo de bom. Adoro. Tudo de bom. Aprendizado, viagem. Quem você não levaria numa viagem? Quem ou o quê? Meu Deus. Não,
Não precisa dizer o nome. Sim, deixa Vai dizer, a a pergunta no fulana ar. não viajaria comigo. Sei lá. Dizem, você quer conhecer alguém, leva para viajar junto, né? Eu acho que para conhecer alguém você se torna sócio ou faz uma viagem. É verdade. Olha, que bom. A gente viaja bastante, eu e o Cláudio, e a gente sempre viajou também em grupo. E realmente nós conhecemos as pessoas e as pessoas nos conhecem também, né? Existe, mas eu acho que no mais sempre foi tranquilo, porque a gente continua que quando a gente repetindo as viagens. Isso, quando você viaja 2 vezes com a pessoa, já passou o batizado. Porque quem eu não levaria para uma viagem é exatamente uma pessoa chata, uma pessoa intransigente, uma pessoa que é individualista, que não é parceira. Esse realmente não dá para levar, né? Vou uma vez, não vou mais. Tchau, já não vai mais. Não, Um medo, Lloyd. Medo? Ana Lloyd, perdão. Um medo. Olha, eu não tenho medo. Nunca tive. Também uma mulher desse ponto não vai chegar a ter medo de nada mesmo. Nem dá para pensar. O meu medo é em relação à saúde, assim, meus netos. A minha preocupação com eles é sempre... Eu só quero a felicidade deles. Meu medo é que eles não sejam felizes, não é que não sejam felizes, são crianças felizes, que eles tenham um problema, que lógico que vão ter, todos vão ter, né? Sim. Mas isso me aflige, é meu medo, para minha família. Infelizmente a gente não pode controlar, né? Uma alegria? A minha família, meus netos, é a minha maior alegria do mundo. Os filhos, nossa. Tu ainda não tem a maior alegria. Não, mas vai quero ter, ser. né, Carla? Vai ser. Vai ser, com vai certeza. Vai ser. Mas eu tenho alegria, minha mãe tem 88 anos, né? Tá aí ainda. A gente tem uma relação bem boa. Então, assim, para mim, prazer, definição de prazer é família em volta de uma mesa. Meu pai, eu tenho também meu pai com 87, minha mãe com 85. Que bom, tenho várias irmãs, nós somos uma né? família de 9 irmãos. Eu sou a terceira. Sim, a família é tudo. Todos moram aqui. Que bom. Sim. Se relacionam ainda Eu tenho minha sogra, eu cuido da minha sogra. Minha sogra mora no apartamento da frente. Eu convivo com ela há 32 anos. Que bom. Eu cuido dela também. Uma relação boa. Sim. Estamos no mesmo edifício. Um arrependimento. Tem algum arrependimento? Não? Já não perguntou essa? Já perguntei? O arrependimento? Já? Então, já? Oi? Já, né? Todo mundo senil. Já perguntei. Não, perguntei medo. Perguntei o que você não faria de novo. Pois é. Pois é, arrependimento. Então tá. Então o jornalismo é? Jornalismo é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde o fluxo de informação é gigantesco, mas é uma informação sem filtro, uma informação simplesmente dada pautada em fake news, em verdades. Então, o jornalista, hoje, mais do que nunca, tem a obrigação de filtrar essa informação e levar para, né, o leitor, espectador, telespectador que seja, a verdade, sempre com o filtro, e deixar suas ideologias, seus preconceitos de lado. E esse é o essencial do jornalismo, e que assim seja. Por isso que eu vejo a importância desse profissional. Mudaram-se os meios de comunicação. Apesar de todas as modernidades, o jornalismo, a essência, deve permanecer. Né? Mais do que nunca. Mais do que nunca, porque é muita historinha. Porque essa é a responsabilidade dele. E hoje a pessoa lê e tem aquilo como verdade. Ninguém vai investigar. A verdade do WhatsApp, não existe isso. Tu tem que ter um veículo que te credencie com reputação, com credibilidade, com jornalistas sérios, independente da tua ideologia, independente dos teus preconceitos e conceitos, para informar. E hoje, mais do que nunca, a sociedade precisa do verdadeiro jornalismo. Do verdadeiro jornalismo. Quero crer que tudo volte ao normal. Jornalismo Para mim, o jornalismo é tudo. Eu Me tenho paixão pela profissão, tanto que eu queria que um filho fizesse. Eu acho assim, sempre foi meu sonho ser jornalista, desde quando eu ouvia falar do jornal.
que eu pegava o jornal e lia a coluna do Seu Vieda, que ele, para mim, foi o pai do jornalismo também, além depois de eu entrar numa universidade, né? Então, assim, eu sempre amei o impresso, eu fui convidada uma época, eu lembro do Quirino, que queria que eu fosse trabalhar na TV O Estado, né? E eu dizia, não, eu gosto do impresso, eu gosto da leitura, da informação que você pega na mão, que você apalpava, né? Então, assim, para mim, o jornalismo é tudo. Eu vivo, eu amo essa profissão. Se eu fosse fazer, eu faria de novo. Eu seria jornalista. Seria jornalista de novo. Vamos mostrar aqui agora, porque eu preciso perguntar o seguinte. De que ano é essa, Lloyd? 2003. Já Abril, era a Ana primeira. Lloyd. Ela sempre foi Ana Lloyd. Ficou forte o nome Lloyd, mas ela trocou o nome socialmente, então ela hoje prefere e quer que a chamem de Ana Lloyd. Né? Porque ela nasceu no dia Mas ali já de está Santa. Ana Lloyd, né? Já está, mas ela trocou a documentação. Isso que ela é oficialmente, ela é Ana Lloyd. No registro, agora é Ana. É. Porque eu só criei o nome da revista Ana Lloyd, porque eu nasci dia de Santa Ana, dia 26 de julho. E aí teve uma lei agora que você pode acrescentar. Aí eu fui no cartório onde eu nasci, arrumei toda a documentação e acrescentei o Ana, porque muita gente me chama de Ana Lloyd, mas não era meu nome mesmo. Agora era é nome só oficial. Lloyd. Agora é Ana Lloyd, registrado. Então, tudo. se você encontrasse a Ana Lloydinha, Ana Lloyd criança, o que você diria para ela? Como a gente evoluiu, como a gente cresceu. A gente foi um degrauzinho, na verdade, porque assim, você inicia, não tem capital de giro, é a boa vontade. Você orça o gasto que você tem e dentro daquilo você vai buscar o patrocínio. Entende? Então, assim, como a gente cresceu. Imagina, ela começou preto e branco. Sim. Né? Todas as fotos, eram só as capas, com material, tu pode ver, né, um material mais simples. E com o passar do tempo, a gente foi conseguindo, aumentando o número de páginas, pegando Começou com 20, hoje tem quantas? 90. Ui! E com capas duplas, né, um outro material. Então, assim, que bom. Como a gente cresceu lindo. Devagarinho. Isso é bom. O orgulho de você poder começar devagarinho e melhorou o teu faturamento, vai investindo nela. Sim. E a gente sempre investiu nas pessoas que pudessem ter um material melhor. Investir na revista para as pessoas, aliás, receber um material melhor. Que bom. Sim. Que bom. Ela vai se ver melhor ali, né? E a Carla? Diria o quê para a Carlinha? Olha, eu diria assim... Primeira e última edição. Vou fazer assim, eu acho, né? Eu digo assim, para minha menina dos meus olhos, né? Eu digo que a minha garotinha cresceu e que ela me dá muito orgulho. Porque eu também consigo comparar essa maioridade com uma criança. Porque a Flash VIP, quando iniciou, ela era muito imatura, era muito... que nem uma criança, sem grandes consequências, sem objetivo. A gente brincava muito. E, à medida que os anos se passaram, a responsabilidade foi tomando, a maturidade veio chegando, mas nós tivemos todas as fases que uma criança, depois um pré-adolescente. Aí, quando nós atingimos uma seriedade fundamental, a gente não conseguiu mais voltar a ser criança. Porque nós temos o divisor de águas na Flash VIP. Antigamente ela era de fotos, de eventos, ela tinha um cunho social, mais social. Depois ela passou por um cunho informativo e de jornalismo, de grandes reportagens. E aquilo lá nos picou, a mosquinha disso aí nos picou. Nunca mais a gente conseguiu voltar a brincar só de revista. Aí a gente se deu conta que a Flash VIP era um veículo muito sério, tinha muita responsabilidade para com seus leitores e para também com seus parceiros comerciais. E aí foi um caminho sem volta. A gente cada vez queria mais, fazer um jornalismo mais instigante, mais completo e sabe, buscando isso. E nós somos assim.
curiosos e sedentos, e aprendendo e trocando informações. Então, com 21 anos hoje de revista, muito orgulho do que foi feito. E espero que a gente consiga seguir esse caminho. Que bacana. Meninas, muito feliz em ter vocês aqui. Eu quero agradecer sempre a equipe, sempre as pessoas que nos ajudaram. A gente jamais, eu acho que deve esquecer, assim, se a gente chegou aonde está, por exemplo, eu não era jornalista. Quem assinava a revista para mim era o Marcos Bedin. Tanto que até eu não tirei o nome dele. Ele leva por respeito e consideração. Eu deixo o primeiro jornalista que assinou a revista. Tanto que eu fui para a universidade depois. Então, assim, a gente sempre se aproximou muito, a gente sempre esteve muitas pessoas que nos ajudaram, muitas pessoas bacanas no próprio escritório, né? Sim. As pessoas que sempre conviveram com nós. Não se faz nada só, né? Sempre foi uma equipe, a gente sempre buscou parceiros. A gente pode até administrar, mas você não tem quem nos ajude. Porque tem que ter um líder também, né? Tem que ter o que carrega. Quem nos ajude, né? Nossa. Então tá. Mas assim, é um prazer enorme ter vocês aqui. Parabéns, vida longa, não precisa nem eu dizer, né? Porque sucesso e vida longa vocês já têm. Obrigada. Lloyd, esse teu brilho nos olhos de menina, a gente com certeza vai ver esses... Tá com 60? Ela quer que eu conte. Tu não quer contar? 60? 30. 32. Eu, como ainda 60. Não tenho cartão de estacionamento, eu falo. Eu vou fazer. Vou fazer cartão de estacionamento. Tu vai fazer o cartão? Então tá. Eu já tenho. Tem que ter alguma coisa boa, né? Chegar nos 60. Que bom que a gente amadurece, passa os anos, e a gente evolui, a gente cresce como... pessoalmente, né? E a gente construiu ao longo da vida. Mas eu que digo esse olhar de menina, e com certeza a gente vai ver esse salto fazendo toque, muito por aí, porque ela não sai de salto nunca. Vou usar a bengalinha e salto. Eu quero ver essa imagem. Lloyd, parabéns pelo teu trabalho, sabe da minha admiração, e obrigada por você ter dado esse tempo pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Imagina, meu amor, Carla, da mesma forma, sabe da minha admiração, e a gente vai vendo, né? Eu que acompanho a vida das duas, a gente vai vendo toda essa evolução. É tão lindo ver vocês aqui com essa imagem tão sólida que eu passo. Tudo isso, essas transformações que vocês tiveram, e tudo isso se resume à palavra credibilidade, ponto. Né? Obrigada e você pela enfrenta em tudo que enfrentaram, todas essas modernidades, e a revista está aí. Então é a credibilidade mesmo. Parabéns. Eu agradeço o espaço, esse convite. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com a Lloyd também, que a gente sempre andamos juntos. Sempre trocamos informações. Antes fosse, né? A gente assim, todos os nossos concorrentes, né? Verdade. Uma vez eu recebi o e-mail dela que eu tenho guardado até hoje. Ela disse assim, eu gostaria... Não, como é que você me mandou? Que uma concorrente dessa você queria ter a vida inteira. Então, continuo querendo. Nunca precisamos usar num cliente, falar mal de alguém para poder vender o nosso produto. A Carlinha é ótima, a minha está aqui, a dela. Sabe? Nunca precisamos se ofender. A gente sempre teve uma relação muito de respeito. Por isso essa longevidade. Por isso, estamos aí. Estamos aí. Então, agradeço em compartilhar a mesa com Aprendi com você. A Lloyd. E, Dete, você também tem uma história na comunicação. Bonita. Que é uma história bonita. Quem sabe a gente faz um programa contar. Invertemos os microfones. Pode ser. Nós vamos aí, você vai nos contar a história toda. Olha aí, olha que pauta bacana que tu acha, O que tu acha, Rony? Né? E aí tu vai contar para nós a tua história na comunicação, que também é uma história super bacana para ser contada, ser dita, ser lembrada, né? Com certeza. E para esses jovens hoje que estão aí fazendo, se inspirar em quem fez e que deu certo. Quem abriu as picadas, quem lá. Os Bertazzo e as outras famílias. Verdade. Onde chegaram. Meninas, parabéns. Obrigada. Beijo, vamos lá. Saúde, vida longa, Flash VIP, a Ana Lloyd e a Entre Nós, né? Beijo grande e até quarta com um novo episódio. Beijo, tchau.